Tutorial Como Ser Pobre para Sempre. Primeiro passo: quando conseguir o primeiro emprego, compre um carro financiado e pague 2. Segundo passo: use o carro para sair e impressionar outros e arrumar uma namorada. Ou terceiro passo: alugue uma casa para morar com sua parceira ou em seguida financie uma casa para pagar em 30 anos. Não se preocupe com juros. Quarto passo: vocês já namoram há anos, se está na hora de oficializar, se casem e façam uma grande festa com o dinheiro valorizado na poupança. Quinto passo: mesmo que suas contas estejam apertadas, faça um filho e depois mais outro para piorar a situação. Sexto passo: agora que você tem uma família, também precisará de um carro mais espaçoso, então faça outro financiamento e aumente a sua bola de neve de dívidas. Me siga para mais dicas. Vocês são muito pobres. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Algo Além, meu nome é Andréia, muito prazer. Hoje eu vou falar sobre um assunto que faz um tempinho que eu tava a fim de falar por conta de um filme que eu enrolei muito pra assistir e na hora que eu assisti eu me arrependi de ter enrolado tanto. Vivarium, ou Viveiro. O viveiro nada mais é do que aquilo que você coloca vários animais e fica ali alimentando eles, fazendo com que eles sobrevivam e não que eles vivam, apenas para o encanto ou observação de alguém. Normalmente nós vemos muito viveiros de pássaros. O viveiro em si pode ter diversos tipos de espécimes. Aqui neste filme é muito interessante porque é o famoso "e se fosse com você?" Você acharia legal? Porque nada mais é do que uma grande crítica social foda. Porque que já começa contando nos primeiros segundos de filme, quando ainda está passando os créditos iniciais, como que funciona a sobrevivência de um cuco. O pássaro cuco coloca seus ovos nos ninhos de outras espécimes e por instinto o filhote, ele mata os filhotes originais ou joga fora os ovos dos filhotes originais e a mãe pássaro chega e acaba criando aquele intruso como se fosse filho dela, sendo enganada, lubridiada pela situação. Então tudo se baseia, o filme inteiro, num contexto baseado especificamente em um cuco, ou seja, um comportamento intruso que é induzido e você acaba fazendo porque acha que é natural. Isso a gente vê logo no começo do filme, quando a personagem principal, a Gemma, ela fala para uma de suas alunas: quem fez isso com os coitadinhos dos passarinhos? Eu não sei. Talvez tenha sido um cuco. Por quê? Porque ele precisava de um ninho. Mas então, por que ele não fez um ninho pra ele? Porque a natureza é assim, as coisas são assim. E a criança no ápice da sua inteligência, né? Porque a inocência muitas vezes se prova ser uma grande sabedoria. Ela fala, mas não deve ser assim. E realmente, não deveria. Em alguns assuntos nunca é bom a gente intervir quando envolve a natureza. Mas aí é que vem a grande jogada da coisa. E se fosse com você? É isso mesmo. Então todo o filme vai desencadear na ideia de que é colocado um intruso na vida de Gemma e Tom, que são um casal jovem, promissor, porém com pouco poder aquisitivo. Assim como diz no grande e maravilhoso Sonho Americano. Antes de continuar, eu vou pedir para que você curta esse vídeo já e se inscreva no canal, beleza? Gemma e Tom são um casal jovem, querem ter o seu espaço, querem ter a sua vida, assim como a grande parte dos casais querem fazer. Guiados por uma amiga, indica a eles um corretor de imóveis muito bizarro. Mas tem todo um porquê dele ser bizarro. Porque ele, na verdade, ele tem a referência da roupagem da ilusão. Então é um cara que ele ri o tempo todo. Ele tenta gesticular parecido com a pessoa. É muito bizarro. Tanto que o próprio Tom vê aquela situação e ele fala: eu acho que não vai dar certo, acho melhor deixar quieto. Só que, por isso que eu falo, esse filme, você mulher, assista. Eu sei que é muito voltado para todos os públicos, principalmente para aqueles que estão pensando, os jovens, né? De aí começar uma vida com outra pessoa. Mas eu acho que ele tem um potencial muito maior para a mulher, porque ali mostra o desespero que muitas mulheres têm a respeito do início da vida a dois. Tanto que eu vou deixar aqui em cima, vai ficar em algum canto aqui em cima, nunca sei que lado que é, o card sobre a origem do casamento que eu fiz. É um vídeo antigo, então não tem umas edições muito top, tá? Já deixou claro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas foi 2 vídeos que eu fiz com muito carinho.
E me deu muito, muito trabalho. Porque é justamente como que se surgiu o mito do casamento. E porque ele existe até hoje. Então, atrelado a esses dois vídeos, vamos dizer que este que eu estou fazendo agora é uma continuação daqueles dois. Então, se você não viu os outros dois e puder depois dar uma passada lá, ou quiser pausar esse vídeo e voltar nos outros dois para dar uma assistida, para dar uma contextualizada, faça isso, tá? Pode ter certeza que você vai ter ótimas surpresas e até vai começar a me odiar bastante. Vivarium, ele deixa em tempo todo enfático o número 9, que tem uma simbologia muito forte na numerologia. Em Apocalipse 13:18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, ou o popular 666. Se somarmos 6 com 6 com 6, teremos 18. 8 mais 1, 9, né? Então, é só saber calcular, vamos dizer assim, né? Você já entende que os caras estão entrando no inferno mesmo, né? Ou seja, eles não entram no inferno simbológico, mas sim real, que é a dívida. Eles primeiro são guiados por aquele corretor de imóveis estranho pra cacete pra chegar naquele local que tem várias casas extremamente iguais. Nuvens são iguais. Tudo é igual. Tudo é tão perfeito que dá nojo. Fazendo realmente referência a um viveiro, quando, por exemplo, você vê as aves, elas estão num viveiro, mas é o quê? Pinturas de plantas que tem ali. E aí para o pássaro tentar se sentir em casa. É bem isso que acontece ali no vivário. Ele tenta passar a ideia de que a pessoa está no lugar real, mas ela não está. E tudo isso tem uma ideia do porquê. O American Dream, ele diz exatamente que as pessoas conseguem as coisas a partir de seus próprios méritos. Se as pessoas trabalharem bastante, buscar bastante, lutar bastante, se matar bastante, elas conseguem qualquer coisa. Mas na prática, meus amigos, até no próprio Estados Unidos essas coisas não funcionam. Na Constituição deles está escrito que todos os homens têm os mesmos direitos, mas todo mundo sabe que os Estados Unidos é um dos países mais racistas que se existe na face da Terra. O sonho americano, ele na verdade começou realmente com a Constituição norte-americana e depois ele se tornou uma ideia meio de marketing para conseguir vender principalmente lotes de baixo custo, porém com altos juros. Toda essa contextualização que eu estou dando a vocês, ela está embutida, atrelada 100% ao filme Vivarium. E nós entramos justamente naquela ideia do expectativa versus realidade. Que você vê assim de diversas formas simbológicas o que acontece com uma família de baixa renda quando tenta ter o seu próprio lote, seus próprios bens, sem ter uma estrutura financeira ou familiar por perto. Mas eu vou contextualizar como que aparece o bebê do nada na face da terra ali, daquele local esquisitíssimo. Porque na verdade também aquela criança, ela tem vários significadinhos ali, né? Não só a ideia de uma gravidez que aconteceu do nada, como também é uma dívida que você tem com a vida. Enfim, a criança, ela é um efeito muito interessante, porque assim, ela tem tantas interpretações. Num dia qualquer, que eles estão presos ali naquela casa, eles acabam abrindo a geladeira e encontram uma garrafa de cidra e morangos. Eles tentam comer aquilo, não sentem sabor de nada. Eles tentam beber aquilo, não sentem efeito algum. E aí eles querem sair dali. Eles querem voltar pra casa. Eles querem voltar pra vida deles anterior. Acontece que aparece uma caixa de papelão na frente da casa que eles estão. Eles abrem a caixa e lá tem um monte de comida processada, embalada a vácuo. Coisas que realmente não têm o menor sabor. E muito menos valor nutritivo. O Tom, numa tentativa de sair dali, ele pega um pedaço da caixa, toca fogo nela, já que ele fumava, e tenta tocar fogo na casa. Eles saem da casa e ficam esperando do lado de fora
a casa terminar de ser consumida pelo fogo. E aí a Gemma pergunta o que ele tá fazendo. Ele fala, tô mandando um sinal de fumaça. Quem sabe alguém vem resgatar a gente. Afinal de contas, a casa tá pegando fogo. Eles adormecem na rua e quando eles acordam, tem outra caixa de papelão. Dentro dessa caixa de papelão tem um bebezinho. E a seguinte mensagem: criem esta criança e vocês serão libertos. Depois a névoa de tudo que foi produzido queimado some e a casa está lá intacta. Tudo isso tem uma grande simbologia, a criança principalmente. Porque a criança em si, ela tem vários significados dentro do enredo da história. Mas precisa se aprofundar muito para perceber que trata-se de uma gravidez indesejada, porém que foi assumida pelos pais, né? Mesmo eles não tendo uma estrutura, tudo certinho, nem psicológica e nem financeira, eles decidiram tentar criar aquela criança. Assim como estava escrito na caixa, como se fosse um presente de grego, vamos dizer assim. Tem tanta coisa que desencadeia em torno da criação daquela criança, que também tem a ver com a ideia do cuco, né? Criar um filho que não é seu, vamos dizer assim. Porque a criança tanto pode representar o montante da dívida que está se criando para criar aquela criança, como também o trabalho que se dá para um casal jovem sem experiência e sem nenhum tipo de aparato emocional ou financeiro criar uma criança. Então, diversas partes do filme a gente vê que os pais deixam a criança na frente da televisão o tempo todo assistindo coisas estranhas, sabe? Imagens psicodélicas. E eles não entendem direito o que eles estão assistindo. Eles tentam desligar a televisão, ele vai lá e liga de novo porque ele quer assistir. Teimosia de criança mesmo, né? Mas tem também aquela ideia que foi trazida por Eduardo Galeano, que foi um escritor muito famoso e também um grande ativista do direito das crianças e dos adolescentes, além do Estatuto da Criança e Adolescente que existe hoje. Em uma de suas 40 obras, a obra De Pernas pro Ar, ele fala um texto muito interessante, que eu vou deixar o trecho dele aí, tá na página 11, se não me engano, mas que resumidamente ele fala o seguinte: que quanto mais o tempo passa, ele percebe que as crianças ricas são tratadas como dinheiro e as crianças pobres são transformadas em lixo, porque são tratadas como lixo. Ninguém olha para elas. Enquanto que as crianças do meio, da classe média, né, que seria nem tá em cima e nem tá embaixo, elas são largadas na frente da TV, porque os pais estão daquela vida louca de tentar trabalhar e sustentar, e ao mesmo tempo aquele perigo acontecendo nas ruas e tal, não vai deixar a criança sozinha na rua, prende ela dentro de casa, deixa ela assistindo TV o dia inteiro, não importa o que está assistindo, mas deixa ela lá. Hoje em dia não é muito TV, né? Hoje em dia é mais celular, né? É TikTok, é YouTube, é Quai, e assim vai indo, né? Com os tal dos influencers infantis aí. Mas eu achei interessante, porque esse filme trouxe uma lembrança minha, porque eu lembro que quando eu era criança mesmo, eu tinha uns 6 ou 7 anos, eu assistia a TV Cultura e eu vi o Eduardo, ele dando entrevista com esse trecho do livro dele, falando sobre as crianças ficarem na frente da TV, elas não são mais crianças. Estava sendo, naquela época já, nos anos 90, sorte demais uma criança ser criança, ou seja, uma criança brincar, uma criança correr, uma criança viver uma vida mesmo. Ela estava ficando cada vez mais presa dentro de casa e sendo criada à sorte. E ao mesmo tempo sendo aculturada com o que a TV estava emitindo. Antes de eu decidir fazer esse vídeo, inclusive, eu comecei a fazer certas pesquisas também para pegar mais coisas para falar, né? Eu consultei que tem várias empresas imobiliárias no Brasil que colocam em seu slogan modelo American Dream, ou seja, conquiste sua casa própria com juros abusivos, que muitas vezes é num bairro extremamente longe de tudo, mas tenha a sua casa, realize o seu sonho da casa própria. Case, tenha filhos, gere de qualquer forma, crie eles na frente da TV, assistindo o que há de melhor aí dos influencers atualmente. Eu sou uma foca aqui, ó.
A ideia toda é essa, é a crítica social foda da classe média, que acaba se lubridiando, se iludindo com o American Dream, que nem sequer é um modelo brasileiro de vida, mas que ele tem todo o embasamento no modelo de casamento cristão. Afinal de contas, os Estados Unidos ele gosta de se gabar como um país, né, cristão, né? Então ele precisa colocar toda hora essa ideia. Mas a gente tem um porém nisso, porque já diria Darwin, o grande não é aquele que é forte, mas aquele que se adapta. Atualmente a gente vê que os Estados Unidos ele legalizou, não faz muito tempo, o casamento homossexual. Mas ele legalizou isso com ideias progressistas? Eu acho que não. Justamente para manter o modelo de American Dream. Porque querendo ou não, quando duas pessoas se casam, elas acabam juntando, agregando em um só os seus ganhos. E assim elas conseguem adquirir mais posses mais fácil. E sendo um país extremamente capitalista como os Estados Unidos, ele teve que acatar a ideia do homossexualismo ser uma coisa legal. Não porque eles gostam disso, porque eles são um país extremamente cristão, então eles são muito homofóbicos, né? Mas eles tiveram que, engolir seco isso para conseguir continuar com a venda de imóveis a altos custos e a altos juros. Entendam bem, tá? Que eu não sou contra o homossexualismo, bem pelo contrário. Eu acho que se as pessoas transassem mais, haveriam menos guerra, independente de com quem seja. Não sendo com menores de idade ou com animais, você pode fazer o que você quiser. A ideia é totalmente marketing. Porque afinal de contas, o que é os Estados Unidos se não um país movido a marketing? As pessoas lá não têm direitos iguais. As pessoas lá, elas estão totalmente afundadas em dívidas em grande maioria. Mas é o American Dream. Então, bora sonhar, né? Vamos sonhar, porque de sonho também se vive, mas também se morre. Não mais, é isso o vídeo de hoje sobre a falácia do American Dream. Não sou contra o casamento, já deixo claro, mas sou muito contra a ilusão. E se nós queremos ir além, volto a falar, vamos começar a colocar em prática a nossa cachola. Filmes como este, eu falo que são extremamente necessários porque nos colocam para usar aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso pensamento. E ele faz isso. O final do filme é uma catarse tão grande, que eu acho que eu só me senti tão mal no final de um filme quando eu assisti Requiem para um Sonho. Esse eu não fiquei mal, eu fiquei na verdade refletindo sobre a minha vida. Que talvez não seja a mesma história que a sua, mas eu sei que a minha história foi muito parecida com diversas pessoas do nosso povoado brasileiro. Que são famílias que querem apenas ter o seu cantinho, ter a sua casa, ter os seus filhos, e aí acaba se embolando em dívidas. Os pais acabam se tornando viciados em alguma coisa para tentar desvencilhar aquela situação horrível, porque dívida acaba com o ser humano. Filho. O filme é 13 e é até um pouco triste, mas o que é a realidade se não tapa na nossa cara, né? Mas é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se você gostou, passa para quem você gosta. Se você não gostou, passa para quem você não gosta. E vem com a gente, que é sucesso!